O mercado está literalmente sangrando com as últimas decisões de Donald Trump. No dia de ontem, Donald Trump decidiu impor uma série de tarifas contra praticamente todos os países do mundo. E ele disse que ele estava fazendo isso como uma forma de punir esses países por, durante tanto tempo, terem se aproveitado dos Estados Unidos. E é claro que isso não foi nada bem visto pelo mercado de forma geral. Inclusive, teme-se, que isso desencadeie e comece uma guerra comercial nesse momento. Inclusive, líderes da União Europeia já estão discutindo como que eles vão retaliar a essa tarifa de Donald Trump imposta contra países da União Europeia. Inclusive, também a China já anunciou que vai retaliar. E o que acontece de forma geral? Primeiro, vamos entender o que são essas tarifas. Tarifas é basicamente um imposto que é pago ao governo, enfim, para produtos importados, nesse caso, tá? Então imagine que os Estados Unidos, por exemplo, produza barcos. E aí ele produz barcos internamente, porém, o chinês, ou o asiático, ou o brasileiro, ou seja, empresas estrangeiras, decidem mandar seus produtos para vender no mercado americano. A gente sabe que o mercado americano é um dos mercados, existe uma demanda muito grande, o mercado americano consome muito. Então, nós temos dois barcos nesse exemplo, tá? O barco produzido nos Estados Unidos pelo americano e nós temos o barco estrangeiro, produzido pelo chinês, pelo brasileiro, enfim, que acaba vendendo os seus produtos para vender. E é claro que isso acaba causando uma competição, uma competitividade aí entre o barco americano, produzido localmente e vendido para americanos, e o barco do chinês ou do brasileiro, que acaba vendendo o seu barco para vender no território americano. E é claro que essa competitividade, ela pode ser muitas vezes, ruim para o produtor de barco americano. Então, o produtor local, muitas vezes, devido à importação, ele acaba, muitas vezes, sendo prejudicado. E nesse sentido, enfim, Donald Trump chegou à conclusão de que a melhor coisa a fazer seria impor tarifas. Assim, o barco que o chinês ou que o brasileiro mandasse para ser vendido dentro dos Estados Unidos ficaria mais caro. E com isso, é claro, o cliente acabaria escolhendo talvez aí o barco americano por ser mais barato. Ou seja, tentar proteger o comércio interno. Essa é uma das ideias, tá? E também para punir esses outros países, porque eles acabam aplicando tarifas aos Estados Unidos e agora ele vai, enfim, punir esses países. Quais são as consequências disso? Bom, imagine que você queira então comprar barco, ou que você produza barco. Então o que acontece? Os produtos que você tem disponível vão ficar mais caros. Nós precisamos entender que nesse caso, muitas vezes o produtor de barco ele precisa de algum produto intermediário ou algum insumo para produzir o seu barco. E às vezes esse ferro que ele precisa para produzir o barco vem de fora. Então, quando se impõe uma tarifa sobre outro país, você vai acabar muitas vezes colocando tarifa, deixando mais caro os seus produtos internos, inclusive o insumo que o produtor utiliza para produzir esse produto final. Então imagine o americano que produz barco e ele compra ferro do Brasil. A partir de agora, o que acontece? Bom, o ferro do Brasil ou outros insumos estarão mais caros devido a essa tarifa. E é claro que isso acaba respondendo, acaba chegando lá para o consumidor final, para o americano que quer comprar os seus produtos e precisa dessa cadeia, dessa cadeia de suprimentos a nível global. Tá? As grandes empresas, a maioria, nenhuma produz em um único país. Tá? Quando a gente vai pensar em grandes empresas, o cara produz uma parte do produto aqui, manda isso por navio para outra parte do mundo, chega lá, faz um outro processo de produção, porque a mão de obra é mais barata, porque lá tem regulamentação, aqui não tem, ou aqui, enfim. Todos esses detalhes fazem com que as empresas vão procurando meios de facilitar a produção, baixar isso, tá? Quando se coloca tarifa sobre o outro produto, o que acontece? Esse produto acaba fazendo com que, ou seja, essas tarifas acabam encarecendo os produtos internos. Então, inflação é uma das possibilidades, até porque os países já disseram que não vão deixar barato, ou seja, não vão deixar quieto, vão retaliar isso colocando mais tarifas sobre os Estados Unidos, ou seja, e aí a gente começa a entrar naquela guerra comercial, naquela guerra trade war, como é chamado, tá? Onde eu vou proteger o meu comércio interno, elevando a tarifa sobre o produto que eu compro de você, e você faz o mesmo para mim. E aí, quem que perde nisso tudo? Bom, as empresas perdem, porque quando a gente pensa em demanda por bens, produtos e serviços, nós precisamos lembrar que as empresas produzem para vender para as pessoas, certo? Se tudo está ficando mais caro, as pessoas tendem a gastar menos,
Se as pessoas gastam menos, as empresas vão vender menos. Se a empresa vende menos, ela produz menos. Se ela produz menos, o que ela faz? Ela demite pessoas. Se tem mais pessoas demitidas, aumenta a taxa de desemprego. Se aumenta a taxa de desemprego, as pessoas vão consumir menos ainda. E aí, elas vão comprar menos, as empresas vão vender menos, vai demitir pessoas, e isso é um ciclo vicioso. E aí a gente entra naquilo que é chamado de recessão econômica. Entender isso é importante. O mundo estava, né, basicamente dentro da organização que estava até o momento, e agora Donald Trump chegou, inverteu, está tentando inverter essa ordem inteira dentro daquilo que ele entende como sendo a melhor coisa para os Estados Unidos. Tá? E o que acontece com o mercado? Vamos para a tela para entender o que acontece com o mercado. Esse aqui é o gráfico do Nasdaq, tá? Basicamente o índice das empresas de tecnologia dos Estados Unidos, e que desde a abertura, desde ontem, entre a abertura de ontem até agora, cai 8,47%. É bastante coisa. Tá? Somente no dia de hoje, entre a abertura e o preço atual, 6,79%. É uma queda bastante relevante. E desde o topo, desde a máxima aqui, o Nasdaq já caiu 22% aproximadamente, inclusive invertendo completamente essa estrutura de alta que estava presente desde 2023. 2 anos, né, praticamente aí, de alta, e agora essa estrutura completamente invertida, tá? Esse é o Nasdaq. Esse aqui é o Dow Jones. Também, o que é o Dow Jones? O Dow Jones é o índice das empresas de indústria dos Estados Unidos, tá? Então a gente pode observar que também, desde a abertura do dia de hoje até agora, ele acumula uma queda de 5,79, e entre ontem e hoje ele acumula uma queda de 8,35. É uma queda bastante importante, também invertendo completamente a tendência de alta que estava presente nos últimos dias. E aqui nós temos o nosso queridão Dow Jones, o SP 500, tá? É o índice das 500 principais empresas dos Estados Unidos, que também, entre abertura e até agora, 6,27%, e desde ontem até hoje, 8,32%, uma queda muito acentuada. Inclusive, é a queda mais importante desde, não sei, faz bastante tempo já, tá? Que não tem uma queda dessa magnitude. Acho que foi só no Covid mesmo, viu, cara? Deixa eu ver aqui. Esse aqui foi quanto? 10. Aparentemente, teria que medir candle por candle aqui, tá? Mas me parece que a gente só teve uma queda dessa magnitude aqui, né, na casa aí de 6,5%. Vamos dar uma olhada um pouquinho mais para trás. Deixa eu ver. Isso aqui foi 3%. Isso aqui, 2020, em fevereiro de 2020. De fato, ao que tudo indica, a última vez que o SP 500 teve uma queda dessa magnitude foi no Covid, tá? Isso não é pouca coisa. A gente precisa entender que isso não é, uma coisa trivial. É uma coisa realmente muito importante, ok? E o que isso afeta para você? Bom, para você que, se você não investe, imagine que você não investe no mercado financeiro. O que isso tem a ver comigo? Bom, os produtos potencialmente vão ficar mais caros, tanto no Brasil quanto no resto do mundo. Ok? E o grande medo é porque os Estados Unidos não é qualquer player. Ele é o principal player econômico do planeta, porque ele é o maior cliente do planeta. Ele é o cliente que mais compra produtos do resto do mundo. Então, com certeza, não é qualquer coisa. Então, se os Estados Unidos, com essas tarifas que se impõem, né, nos países, e os países retaliando, o que acontece? A gente vai ter assim, né? Imagina que os preços estão equilibrados, tá? Enfim, em um determinado nível. Agora tem uma tarifa. Os Estados Unidos subiu a tarifa. E aí depois o que acontece? Os outros países sobem a tarifa. E aí os Estados Unidos sobe de novo, e assim, isso é a guerra comercial, tá? Os efeitos, bom, destruição de riqueza, incerteza econômica, inflação para as pessoas, né? Essa guerra, essa competitividade comercial entre os países. É claro que é necessário algum nível de proteção, porém, a cooperação tende a ser, né, um dos melhores caminhos, já que assim a gente encontra o meio termo, tá? Então, vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Uma coisa importante, se você é trader, presta atenção, porque nos próximos dias o mercado pode mudar completamente o padrão de comportamento. Isso quer dizer que padrões que estavam funcionando até agora, pode ser que eles mudem a taxa de eficiência. Pode ser que fique mais eficiente ou pode ser que fique menos eficiente. E você tem que monitorar isso de perto. Quando acontecem essas chacoalhadas, e eu já tenho uma percepção, né, de que
esses balanços no mercado acontecem em cada 5 anos, aproximadamente. A cada 5, 6, 7 anos acontece esse tipo de choque no mercado. Quer um exemplo? 2025 está acontecendo agora, tá? Foi bastante relevante. Antes de 2025, 2020, não foi? 2020 foi o Covid. Antes de 2020, 2015, franco suíço, inclusive quebrou corretoras e etc. Tá? Antes de 2015, 2008, 2009, 7 anos de diferença. Então, a gente precisa, antes de 2008, né, nós tivemos a crise dos anos 2000. Então, quer dizer, a cada 5, 6, 7, 8 anos, a gente tem a chacoalhada dessa. E aí, as estratégias, modelos operacionais que estão funcionando muito bem, pode ser que eles precisem de um ajuste para se adaptar a essa nova realidade, porque aí muda a volatilidade, muda os players, muda as regras do jogo. Cara, isso é muito importante. Então fique atento com as suas operações, tá bom? Um forte abraço. Durante esse ano de 2025, eu vou te fazer um vídeo por dia a respeito do mercado financeiro. Então, se você não está inscrito ainda, já se inscreve, porque aqui nesse canal eu trago conteúdo sempre de altíssima relevância para você no mercado financeiro. Um forte abraço, te vejo amanhã no nosso próximo vídeo. Fica com Deus e até mais.